Fala pessoal do RM Podcast, tudo bem? Eu, Rafael Murmura, hoje com a presença do ex-comandante-geral da Polícia Militar, Valnei Dias, pré-candidato a deputado, correto? Comando, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. A gente vai conversar muito, quero saber da sua vida, como é que foi o comando, quais são suas pretensões políticas. Bem-vindo. Muito obrigado, Rafael. Boa tarde a todos. Bem, sou candidato a deputado estadual, número 11.190. Se você me perguntar por que você resolveu ingressar na política, se envolver com política, eu parto de um princípio, Rafael, que a política, todos nós devemos entrar na política. Por quê? Porque o cidadão de bem, muitas vezes, por não querer fazer parte, ele abre espaço para que outras pessoas que não sejam talvez tão boas estejam nesse jogo. Né? A política vai ser feita de qualquer maneira. Né? E se as pessoas de bem se alijarem do processo, você vai deixar o que sobrar. Uhum. Então é muito importante e eu incentivo que as pessoas de bem entrem na política. Cada vez que uma pessoa boa, uma pessoa de bem entra na política, você está só purificando esse meio. Porque a gente tem mania de demonizar o político, dizer o seguinte, o político é vagabundo, não presta. Não, nada disso. O político não é marciano. O político é um de nós que se torna político. Ninguém se torna uma má pessoa ou aquele que segue caminhos, né, não muito recomendáveis porque entrou na política. Na verdade, o político é um de nós, cidadão comum, que acaba seguindo por um caminho desse. Então, eu de forma bastante enfática, defendo que a pessoa de bem deve entrar na política. Perfeito. Vamos um pouquinho antes para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre o senhor, conhecerem seus objetivos, como foi a implantação da sua educação pelos seus pais, com quem você foi criado, né? Aonde você foi criado, em qual bairro. Conta pra gente, como é que nasceu esse grande homem aí? Obrigado pelo grande homem. A minha infância, eu cresci, embora seja aqui do antigo estado da Guanabara, eu fui com meu pai, que era auditor fiscal, hoje é uma carreira chamada, né? O cargo chamado de auditor fiscal. Antigamente existiam as coletorias federais. A coleta de imposto não é como funciona hoje, com o sistema, tudo é tão fácil. E eu devia ser pequeno, eu ouço a história, né? Eu não me lembro, não me entendia por gente. Com 2 anos de idade, fui para Silva Jardim. E o meu pai, ele era um local muito, muito pacato, muito tranquilo, como é até hoje, mas você imagina há 50 anos atrás. Para você ter ideia, lá não tinha luz. A luz lá a energia era proveniente de um gerador que desligava às 10 horas da noite. Né? E eu cresci ali, passei uma boa parte da minha infância, depois da minha adolescência e juventude. Mas cresci ali tendo que migrar muito. Por quê? Pela falta de condições do município, por ser... havia muitas deficiências, eu tive que sair para poder estudar. Fui estudar no município vizinho, depois fazer curso no outro, mais distante. Então, a minha infância e adolescência não foram muito fáceis. Né? Eu só aproveitei as oportunidades. Graças a Deus, meu pai tinha uma condição razoável e permitia galgar, né, essas oportunidades. E eu, com 17 anos, fiz concurso para a Academia da Força Aérea, que muitos diziam, esse cara é maluco, porque estudou aqui no interior, mas como é que esse cara vai enfrentar um concurso para um concurso desse, que não é um concurso fácil, você concorre com todo o Brasil, mas eu sempre fui ousado. E eu parto daquela premissa que quem ousa, vence. Fui fazer o concurso. Falei, bom, o que eu aprendi, né, o que eu sei, o que eu não souber, vamos tentar ano que vem, eu tenho idade, sou novo, e consegui passar na primeira experiência. Né? E daí, em 79, ingressei na Academia da Força Aérea, mas muito incipiente, novo, vindo do interior, era muito inexperiente, matuto até. E fiquei até o 3º ano. No 3º ano eu saí da Academia da Força Aérea, passei um período no ITA, né? Porque a minha opção de carreira civil era engenharia. E o ITA é um instituto, né, um dos melhores aí do país de engenharia, e da aeronáutica. Aí surgiu essa oportunidade, fui estar com alguns companheiros para lá, mas depois que eu passei pela Academia da Força Aérea, eu descobri que talvez eu não soubesse ser outra coisa. Eu me adaptei bem à vida militar. Falei, eu tenho que voltar a ser militar. Estou te fazendo um resumo aqui, um resumo rápido dos meus primeiros 20 anos.
E já tinha passado pela Força Aérea, mas como eu era novo, eu tinha idade até para fazer novo concurso para a MAM, para a Marinha, lá o que fosse. Mas eu falei, mas eu quero alguma coisa mais, vamos dizer assim, mais no campo social, que eu possa lidar mais com as pessoas, tal. Eu vou tentar a Polícia Militar. E assim fiz. Moral da história. Em 82 fiz concurso, em 83 ingressei, me tornei aspirante e formei aspirante em 85. Parece que foi ontem, né? É uma passagem muito rápida. Já fui a coronel em 2011, fui promovido a coronel. Em 2015 passei para a atividade, mas fui convocado, fui chamado de novo ativa um tempo depois, um ano depois, para assumir o comando da PM. Assumi em outubro de 2016, fiquei 1 ano e meio. Ao final do meu comando, fui convidado pelo então prefeito Marcelo Crivella para ir para a Ordem Pública no Rio, onde fiquei até início de 2020. Fiz um breve relato aí de últimos 50 anos da minha vida. Então o senhor foi militar e depois se apaixonou ali pelo militarismo e entrou para a Polícia Militar. Eu acho que se tivesse uma outra encarnação, provavelmente eu optar por ser militar novamente. Ah, bacana. Então o senhor é a pele, como o senhor antes da entrevista estava falando, que a segunda pele é sua farda. O que mudou da Polícia Militar de quando você entrou para hoje? Coisas boas e coisas ruins? Olha, coisas boas, né? O tempo, ele traz a reboque, vamos dizer assim, uma evolução tecnológica. Para você ter ideia, Rafael, quando eu entrei na PM, a nossa viatura era um Fusca, né? Você chegou a ver o Fusquinha da Polícia Civil que andou aí? Fui eu que levei lá. Que bacana. O subsecretário Ronaldo Oliveira, ele permitiu que levássemos o Fusquinha para passear com alguns coronas na Operação Olhos de Águia. A RM filmou tudo. A gente filmou tudo, a operação do Fusquinha. E eu queria fazer muito isso com a PM. Se o senhor puder falar com o Luiz Henrique, a gente pode vamos fazer. Colocar ali o Fusquinha, um Santana. Nós temos um que, inclusive, ficava ali no pátio da Segurança, um antigo. E eu passei a gostar tanto de Fusca, eu tenho Fusca também. Aí, pra você ver. O senhor pode ir com o seu Fusca atrás do Fusquinha, já é uma coisa que vai ser bacana. Exatamente. Então, no campo, né, tecnológico, em termos de recursos materiais, o Fusca, que logo algum tempo depois foi substituído pelo Gol. Mas não estamos falando em ar-condicionado nem direção hidráulica, não. Estamos lá atrás. Puxa, quando chegou o Gol na corporação, porque a gente fazia... A minha primeira unidade operacional foi Cabo Frio, que era interior, muito estrada de chão, estrada de terra, né? Então chegou o Gol, falei, poxa, o Gol não vai aguentar, mas com o tempo esses carros também foram tendo a sua suspensão mais reforçada, aquele negócio todo, e o Fusca foi, a sua fabricação foi encerrada. Ao longo do tempo, quando eu digo o seguinte, vocês acham que hoje a coisa é difícil? Hoje os nossos veículos têm direção hidráulica, ar-condicionado, são carros tops. Né? Nós hoje fazemos patrulhamento com o Corolla. Você imagina lá atrás, né, 40 anos atrás, com o Fusca. Então, em termos de recursos materiais, a nossa corporação evoluiu muito. Né? Não só em viatura, eu cito o exemplo de viatura, que é o exemplo mais visível da população. Claro. Mas os nossos sistemas hoje eles são bastante avançados, são integrados. Então, nós ganhamos muito ao longo do tempo. Hoje as coisas ficaram mais fáceis. Antigamente tudo era no papel, você tinha que anotar as coisas. Você tinha que ficar escrevendo. Hoje você usa pouca escrita. Então, isso facilitou muito. Consequentemente, a gente conseguiu otimizar os nossos recursos humanos, já que o sistema permite isso. Né? E a PM vem, estou falando da PM em especial, ela vem procurando se especializar, aumentar a sua capacidade em todos os sentidos. A PM é uma instituição, Rafael, que ela tem um foco objetivo baseado nas suas normas, que são rígidas. Ela foi muito bem... eu costumo dizer que a instituição, normativamente falando, ela é perfeita. Né? As falhas que nós eventualmente cometemos são falhas humanas, óbvio, mas por situações que não são... erro de concepção. Tá? Então, como eu disse para você, fazendo um breve resumo, não só nesse avanço tecnológico de meios, de recursos materiais, a gente fala de recursos materiais e o nosso, por isso que eu deixei para falar no final, o nosso recurso mais importante são os nossos recursos humanos, é o nosso policial. O policial militar é o maior patrimônio da PEMERGE. E nós temos que ter um cuidado muito especial com o nosso maior patrimônio, de atendê-lo bem, de prepará-lo,
de dotar de recursos materiais que possam fazer com que ele se sinta mais seguro e mais capaz de exercer a sua atividade. Porque a atividade policial é muito complexa, ela é muito difícil, né? A gente sabe disso e a polícia ela acaba sendo a linha divisória, né, entre o estado de ordem e o caos. Quando todas as instituições já falharam, né, está ali a polícia para poder manter a ordem. Entendi perfeitamente. Hoje o senhor como deputado, né, vamos dizer que o senhor entre como deputado, quais seriam os seus planejamentos para a corporação em si, né? Você que viveu ali dias e noites respirando ali o que o polícia precisa, o que o policial não precisa, o que são coisas exageradas, o que são projetos bacanas. Inclusive o senhor me citou um projeto antes, né, da gente iniciar a gravação sobre autismo, né? O senhor tinha interesse, inclusive visitou alguns locais e tal, de aumentar esse carinho para familiar, né, do policial militar e tudo mais. Eu gostaria que o senhor me falasse isso e também o senhor me falasse que seus pensamentos eles são mais a favor da direita ou da esquerda. O senhor tem um pensamento mais conservador? O senhor acha que a porte de arma de fogo tem que ser liberado? O cidadão de bem ele tem que ter uma arma de fogo? Ou o senhor já acha que não? Como é que é seus pensamentos? Desculpa, falei duas perguntas ao mesmo tempo. Várias até. Fica à vontade para responder qual que o senhor preferir. Só me ajuda se eu esquecer alguma coisa. Vou começar de trás para frente, que é mais fácil. Eu sou conservador, cristão, então sigo a linha que se denomina uma linha de direita. Né? Nós apoiamos aí para presidente o nosso capitão Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. E vamos lá, você me fez aí várias... As suas perguntas, né, vão me permitir aqui ficar a tarde inteira falando. Né? Em relação a projetos, né, como eu disse, o nosso patrimônio mais importante é o policial militar. Então, nós temos que procurar dotar a corporação de meios, de recursos, para que ele possa, de forma mais tranquila, não é, exercer bem o seu papel. Então, nós precisamos, primeiro, assegurar-lhe alguns benefícios, alguns direitos que não podem ser assim questionados em momento algum, porque fazem parte dessa necessidade de estabilidade que a gente precisa. Nós tivemos recentemente um episódio, né, porque você vai me perguntar assim, como é que é o sentimento do inativo? Eu posso dizer, porque eu já estive na inatividade, retornei e hoje sou inativo. Exato. A gente passa para a inatividade novo, né, vamos dizer assim. E acontece o seguinte, quando você passa para a inatividade, você perde alguns benefícios, mas como você está com uma idade mais avançada, você vai precisar mais do que você precisava antes. Por exemplo, atendimento médico hospitalar. A CPM. Né? Quando você é novo, você paga médico o quê? Primeiro que você não fica... Plano é barato de saúde. Plano é barato, você não fica resfriado, não precisa tomar remédio, mas depois de uma certa idade, vamos dizer assim, essa necessidade de fazer uso de medicamentos, de atendimento médico com mais frequência, ela é maior. Então, você tem que ter uma garantia do seu futuro, né, e com esses direitos preservados. Então, nós tivemos recentemente um episódio que gerou muita polêmica, muita movimentação por parte, principalmente dos nativos, que foi o episódio da grana, uma gratificação que foi dada somente aos nativos. Sim. Isso tem que ser corrigido. Né? Uma questão de justiça. Porque quem deu o seu sangue, o seu suor e suas lágrimas pelo cidadão de bem, né, quem tingiu esse Estado, né, em prol da segurança pública, não merece que depois, no final da sua carreira, quando vai para casa, vai passar mais dificuldade depois que ele enfrentou 30, 35 anos da sua vida defendendo a sociedade. Então, nós temos que buscar mecanismos para preservar esses direitos e garantir uma boa aposentadoria e para quem está aposentado, não perdê-los. É um ponto em relação, de forma resumida, em relação aos inativos. Sim. Em relação aos ativos, nós precisamos... ao longo do tempo, eu passei 30 anos, 35 anos sempre em lutas por necessidade de recomposição salarial. Nós precisamos ter parâmetros para isso. Não dá para ficar a reboque de cada... A polícia, em especial, a segurança pública, é tratada como uma política de governo quando deveria ser de Estado. Nós temos que ter uma parametrização para que para que algumas coisas em relação à nossa atividade, ela independa de quem está no governo.
garantia de um piso, de valores que sejam... O policial ele tem necessidades, né, de ter, para ele poder exercer bem o seu papel, ter seu filho numa boa escola, bem alimentado, né, em segurança com a sua família, e isso tem um custo. Claro. Eu não posso ter uma cabeça, ainda mais uma atividade tão estressante, tão perigosa, se eu estiver pensando, puxa, eu tenho conta para pagar, meu filho está lá passando necessidade, a minha esposa que vai estar em casa. Então eu tenho que procurar eliminar esses problemas. De que forma? Dotando de mecanismos que sejam através da regulação de leis, lá o que seja, para que o policial militar possa ter tranquilidade para exercer plenamente com foco a sua atividade. Até que ponto é justo, né? A nossa escala, por exemplo, ficava 24/48. Eu, quando comandante-geral, fiz estudos, cheguei a avançar para transformá-la em 24/62. Era um momento muito difícil na segurança pública, né? Porque quando eu penso, se eu vou mexer na escala sem mexer no efetivo, eu estou diminuindo o número de policiais na rua. Isso era difícil de conseguir emplacar. Mas uma escala 24/48, Rafael, é uma escala massacrante. Por quê? Nas 24 horas que você sai de serviço, você precisa descansar de 24 horas do serviço que você tirou. E as 24 horas seguintes, você tem que descansar para o serviço que você vai tirar. Então você é um escravo. É verdade. Isso sempre me provocou um inconformismo muito grande em relação a essa escala. Então, acho que essa questão da escala, você vai dizer, poxa, mas a escala 24/48 é uma escala massacrante. O policial militar, numa escala 24/48, ele não tem tempo, não tem folga para dedicar a coisa que qualquer pessoa normal tem direito, a lazer com a sua família. Ele não tem esse tempo. Então, acho que a gente tem que rever, seja através de medidas, como eu disse para você, eu não consegui, eu fiz estudos, né, que aproximavam muito disso, mas o momento era extremamente desfavorável. Né? Mas eu acho que a gente pode colocar esse assunto em discussão. Sim. Né? A gente tem que ter outros meios de otimizar esse serviço prestado para que você tenha um policial militar mais descansado. Porque você imagina, 24/48, e na folga ele ainda tira um serviço, vai tirar um RAIS, acho que é um serviço adicional, uma espécie de hora extra. Então, há um esgotamento físico e humano muito grande. Né? É uma carga horária extremamente excessiva a que o policial é submetido. Então, nós temos que pensar nisso. Porque a gente pensa, e não estou dizendo que não seja, a nossa missão principal é a segurança da sociedade, mas ela é promovida por agentes, por pessoas, por seres humanos, né, que têm as mesmas necessidades de qualquer cidadão. Então, o policial militar tem que ser tratado com muita atenção, com muito carinho. Como você trata pessoas que dão a vida por você, pela sua segurança? Eu os chamo de heróis. Então, Rafael, a gente tem que ter uma política voltada para um essencialismo maior, para o nosso maior patrimônio, que é o nosso policial militar. Quando o senhor entrou para a Polícia Militar, o senhor se via um comandante-geral? O senhor chegou em algum momento se ver um coronel full, com certeza, porque faz parte da caminhada, né? Em algum momento o senhor chegaria lá. Mas um comandante-geral, o senhor colocar aquela farda bonita, com aquela diferença aqui no ombro, comandar muitas pessoas, inclusive eu vi alguns vídeos do senhor, o senhor iniciando, o senhor falava, meus comandados, tal, sempre com óculos bonitos, sempre falando ali. E como é que foi para sua cabeça esse poder todo que o senhor alcançou? E se o senhor se via nessa posição, em algum momento o senhor falou, eu vou ser comandante-geral. Não, isso não passou na sua cabeça. Tá, eu vou até aproveitar, Rafael, te respondendo essa pergunta, te fazendo uma confissão. Eu, quando entrei na PM, entrei para ser comandante-geral. Não é mesmo? Porém, eu não sei se você já leu em todos os livros, né? Vou te indicar um, que eu recomendo a todas as pessoas que passam por exercícios de cargos de chefia, direção, de liderança. Muito bom, que é do Robert Greene, chamado As 48 Leis do Poder. Você sabe muito bem que no nosso sistema, quando alguém se anuncia alguma coisa, né, os seus concorrentes, rivais, começam a buscar formas de bombardear. Porque é uma cadeira para muitos. Claro. Então, quando você indica, não, eu quero ser comandante-geral, aqueles que também querem, já sabem que você é um concorrente, vão procurar te eliminar. Né? É igual uma coisa de Fórmula 1, quem está na frente, claro. Quem está atrás está doido porque quem está na frente quer. Claro.
Então, eu, quando entrei, desde o primeiro dia na corporação, entrei para ser comandante-geral. Mas isso, desculpe te interromper, mas isso na sua cabeça, querendo ser ou como um convite já a algo? Porque pode ser um aspirante... Não, de forma nenhuma. Não, tem que ser coronel full, isso, né? É somente o aspirante, ele só aspira. Um dia, né, ser oficial, chegar ao último posto. O senhor entrou com o objetivo de... O que eu procuro nortear a minha carreira é o seguinte: para ser comandante-geral, eu tenho que ser o melhor, ainda que seja numa determinada circunstância. Claro. Se havia aquela ideia, não, você tem que ser o primeiro colocado em tudo e tal, eu comecei a vida militar, ela é uma adaptação. Né? Aí comecei a academia, primeiro ano foi bem sucedido, terminei entre os 10 primeiros colocados, sabia que era uma caminhada ao longo do tempo que muitos ficariam pelo caminho, nem todos chegariam ao coronel full. Claro. Para ser coronel full, é o coronel do último posto. Para ser comandante-geral, eu tinha que estar nesse leque. Claro. Eu sabia que eu estaria dentro de um leque. Você chega até tenente-coronel. Para coronel full é uma bravura, é algo mais específico. Eu vou te explicar. A nossa carreira ela é similar à carreira das Forças Armadas. Lá, o oficial-general, né, todo mundo chega a coronel. Quando chega a coronel, vai por escolha o último cargo de general, que são 3, vamos dizer assim, divisões. Né? No Exército, é general de brigada, de divisão e general de exército. E poucos chegam. A nossa carreira é similar, porque o nosso generalato é o nosso coronelato. Então, quando você chega a tenente-coronel, esse processo, nem todos vão ao coronel full, ao último posto. Então, é um processo de escolha mesmo. A gente fala escolha porque é um processo de merecimento, você vai avaliar toda a sua carreira, tudo isso. Então, eu sabia que para ser comandante-geral, eu tinha que ser coronel. Para ser coronel, eu tinha que chegar a tenente-coronel reunindo todas as condições legais e ter feito ao longo da carreira algumas coisas que me distinguissem para isso. Mas o senhor, como tenente-coronel, se o senhor se aposentar, um tenente-coronel se aposentar, ele sobe um cargo, ele vai a full, né? Ele se aposenta como um full, né? Nós temos na corporação uma promoção automática, de posto, você requer com 32 anos que vai coronel full. Mas você passa para a inatividade. Claro. E para você ser comandante-geral, existem 2 condições. Ou você é coronel da ativa, ou como no meu caso, eu estava na atividade, mas fui convocado para ativa para ser comandante-geral. Mas eu acho que o sonho de todo oficial deve ser chegar ao último posto. Lógico, claro. É a realização de você comandar a sua instituição. Claro. Aí você vai me perguntar assim, poxa, mas quando a gente chega lá, a gente consegue fazer tudo que a gente quer? Não, claro que não. É muito difícil. E eu percebi também ao longo do tempo, Rafael, que você precisa muito do legislativo, precisa que haja uma integração de poderes para que a coisa dê certo. E a instituição precisa muito disso, precisa de representantes legais e legítimos. Então, o meu objetivo com essa candidatura é me tornar um representante também, né? Eu vou explicar por que eu também, um representante da instituição. Vou dedicar a minha carreira, dedicar o meu mandato à instituição. Mas você vai perguntar, mas só a Polícia Militar? Não. Eu acho que o parlamentar que se dedica de corpo e alma ao seu mandato, ele tem oportunidade e tempo para se dedicar não só, especificamente no meu caso, à instituição Polícia Militar, mas aos outros segmentos que precisam de representantes. A gente vê, às vezes, né, determinadas carências em determinados segmentos, você vê, às vezes, na educação, na saúde, que a gente para e pensa, poxa, mas não poderia ser feito alguma coisa? Se eu tiver interesse lá em procurar saber quais são os problemas específicos daquela área ali, eu não posso dar uma contribuição? Então, eu gostaria de dar uma grande contribuição, né, a nível de Estado, contribuir para a melhoria das condições da nossa população. Cada 70 deputados que lá estão, eles são responsáveis por 16 milhões e meio de pessoas, né, de representar seus anseios. Então, eu acho muito importante que cada parlamentar, quando ele se dispõe, ou melhor, quando alguém se dispõe a ser candidato a um cargo parlamentar, deve ter isso em mente. Espírito público. Eu não posso mais pensar só em mim, nos meus interesses. O interesse sempre deve ser o interesse público, e deve, inclusive, nortear o pensamento de qualquer profissional, né, da área profissional que exerça um cargo público. Eu sou um servidor. Da seguinte forma, Rafael, se eu peço seu voto, eu estou pedindo para você assinar minha carteira de trabalho por 4 anos. Se eu não corresponder às suas expectativas, daqui a 4 anos você não renova a minha carteira. Sim. Como? Não votando mais em mim. Agora, é importante também que o parlamentar não tenha medo do seu eleitor. Olho no olho e diga o seguinte, olha, vocês me elegeram para isso. Eu estou conseguindo fazer isso aqui, somente. Né? Mas ser transparente, dizer, dar o retorno
do que está sendo esperado daquele parlamentar. Olha, não consegui, estou tentando emplacar isso, estou encontrando essas dificuldades, mas agir com transparência. É o que o eleitor quer. Claro. O eleitor não quer ser enganado, ele já se cansou de ser enganado. Por que o senhor acha que existe a enganação? O que o senhor acha que, por uma pessoa que vem candidato, por exemplo, prometer, eu vou prometer Y e X, e na hora não cumpre? Porque se realmente ele promete, é porque ele tinha modalidades para chegar naquele objetivo. Por que o senhor acha que a pessoa ela se engana, às vezes, talvez, por exemplo, eu vou fazer Y, H e tal. E quando realmente ganha posse, ganha o poder, ele vê que ele precisa de outras votações, precisa de outros apoios, ele acaba se deparando ali com uma dificuldade para concluir. De repente não é porque o político é corrupto, mas sim o político ele não está conseguindo ter, porque eu acredito que qualquer votação você precisa ter os outros deputados também votando, né? Eu vou te colocar isso de duas formas. Eu acho que existem aqueles que sabem que não vão conseguir, mas prometem porque sabem também que são promessas simpáticas. Por que eu digo enganação? Porque o eleitor ele não é obrigado a conhecer tanto quanto você que aspira àquele cargo. Saber como funciona uma Assembleia Legislativa, um Congresso Nacional. Você tem que saber que existem regras que regulam o trabalho do parlamentar. Sim. Então, exemplo, eu vou dizer assim, olha, eu prometo que se eu for candidato a deputado, o salário mínimo vai passar de R$ 1.000 a R$ 5.000. Mentira. Exato. Mentira. Exato. Agora, o cidadão comum, ele não é obrigado a saber que você não pode fazer proposta de aumento, né, de despesa. Isso não é crime, coronel? Se eu virar e falar assim, quem votar em mim, o salário vai para 30 mil, porque seria muito fácil a pessoa ganhar voto, né? Olha, dizer que é crime, eu acho que é tão grave quanto alguns crimes, porque você acaba iludindo as pessoas. É um crime eleitoral? Não chega a ser um crime eleitoral. A coisa é um absurda. Se eu disser, vou aumentar o salário para 30 mil reais, mas esse cara é mentiroso, é um maluco. Sim. Mas você às vezes coloca coisas que você sabe, e o cidadão comum não sabe, que elas não são atingíveis, mas são simpáticas. Verdade. E quem faz isso intencionalmente e age de má fé, eu acho que está no lugar errado. Prometer é que não pode cumprir. Sim. Um ponto. Outro, né? Eu dividi aqui em dois, vamos dizer assim, das perguntas que você me fez, em dois, vamos dizer assim. Dois módulos. Dois módulos. Sim. Aquele que promete e não consegue, porque ele não conhece, ele não sabe como é tramitar um projeto. O político, ele tem que. A política é a arte da negociação. Você tem que ter muito diálogo, muita conversa, de convencimento. Você vai apresentar uma PL, uma proposta de lei qualquer, você tem 69 que você tem que convencer. Então você tem que primeiro se despir de vaidade e se dispor a ter trabalho de conversar com cada um e dizer, olha só, essa proposta é importante para disso ou aquilo, posso ter o seu apoio? Né? Então é preciso que haja habilidade, capacidade de negociação. Porque senão você não avança. Porque em qualquer tripé de gestão, preste atenção, eu gosto de falar assim, Rafael, de forma muito didática, para qualquer um que ouça entenda. Eu acho que o gestor ele tem que ficar aqui no tripé. Um é a capacidade de gestão, de tomar decisões, a outra é a capacidade técnica de conhecer o assunto ou estar assessorado por pessoas que conheçam, e a terceira é a sensibilidade política. Nenhum projeto, por mais mirabolante, por mais poderoso, por melhor que seja para a sua população, para o seu povo, você não vai conseguir emplacar se não for através da política. Por isso é que eu defendo que a gente deve fazer política, que as pessoas de bem devam participar da política, porque é o único caminho que você tem para conseguir levar projetos, ainda que sejam levar bem-estar para toda uma população ou para determinadas categorias, através do meio político. Então você precisa ter habilidade para negociar e negociar dentro de parâmetros de moralidade. Não é o tomarada da cava, né? Porque vai receber tanto, aí perde a finalidade. Sim. Você não pode, né? Se você começar a trocar, vamos dizer assim, apoio por dinheiro, tem alguma coisa errada. Aí entra o crime. Claro. Aí naquela sua pergunta, aí é crime. Né? A gente não pode naturalizar determinadas práticas, dizer, mas é assim mesmo. Não, assim mesmo está errado. Você não pode se conformar com o que está errado. Você pode dizer o seguinte, está errado, nós temos que tentar melhorar o processo. Mas é um processo contaminado, concordo. Por isso que as pessoas de bem têm que fazer parte dele para que você melhore isso. Mas você tem a pretensão de consertar o mundo no estalar de dedos? De forma nenhuma. Mas eu tenho a pretensão de dar a minha contribuição. Sim, claro. Colaborar para fazer o mundo melhor ou meio melhor. Claro. Hoje o senhor se vê ajudando de quais formas? Quais são os seus planejamentos
Ganhou agora o mandato. Eu acabei falando, né? Virou um deputado. É que a sua pergunta foi longa. Sim, claro. Virou um deputado. Quais seriam os seus trabalhos a partir de agora? O senhor acabou de receber. Eu acho muito importante você criar um canal de comunicação direto com a população. Mas você foi eleito pela PM. A PM ela tem que ter, ali você tem que ter um canal direto com você. Você tem que ouvir todas as categorias. Sim. Do soldado mais moderno, recruta, até o coronel mais antigo. Sim. Mas quando eu disse que ainda há pouco que o parlamentar que se dedica de corpo e alma ao seu mandato, ele tem tempo? Tem. Ele tem tempo de buscar em outras categorias as suas carências, as suas necessidades, trabalhar por isso. Né? Você tem que criar uma linha direta com eu não vou dizer especificamente com o seu eleitor, mas com todos os eleitores. Sim. Você, depois que se elege, você não é o representante, você, na verdade, você passa a ser um representante de 16 milhões e meio de habitantes. Verdade. Então, eu tenho que saber, na educação, quais são os problemas, como é que eu posso ajudar. Ser acessível ao povo. Exatamente. Rede social, o senhor vê? Rede social, até a linha direta, me dispor a atender as pessoas o tempo todo. Mas eu não estou afim, não. Se você não está afim, não entra. Sim. Você tem que ficar à disposição da população. Seja aqui, seja em qualquer outro local, você tem que estar acessível. Uhum. Né? Acessível através de telefone, através de assessores. Por isso você tem um assessor. Sim. Tem assessor, eu não posso atender 10 pessoas ao mesmo tempo. Sim, claro. Vou atender uns, outros 9, trazer as demandas. Exato. Tem que dar retorno. Com certeza. O eleitor tem que ser bem tratado. Né? E a gente vê, muitas vezes, ainda respondendo aquela pergunta que foi longa, né? Quando você disse, mas e o candidato ele faz isso por quê? Se ele não se conscientizar que ele quando ele faz campanha para um cargo público, ele está pedindo emprego, eu quero ser o seu empregado. Sim. Rafael, eu estou pedindo o seu voto porque eu quero ser o seu empregado, eu quero trabalhar para você, eu quero te representar. Perfeito. Se você é meu patrão, eu tenho que te dar retorno. E isso falta muito. Né? Você não vê engajamento, você não vê transparência. Por que não ser transparente? Por que não dizer o que você está fazendo? Você tem que prestar contas ao seu eleitor, à população, diariamente. Sim. Então, eu detecto isso com muitas falhas, né, do homem público, seja em cargo eletivo ou não, vamos dizer assim, o esquecimento, ou talvez colocar o interesse público em segundo plano, jamais. Sim. O interesse público, o bem comum, ele tem que ser o seu norte. A partir daí, aí você começa a pensar, né, em outras formas até de você avançar, mas sem perder de vista o interesse público, o bem comum. Olha. Né? Como eu disse para você, eu estou me propondo aqui a ser o seu empregado, não o seu patrão. Uhum. Eu é que te devo a obrigação, você me escolheu. Então, a gente não pode inverter esse papel. Verdade. Eu não posso botar lá a roupa de deputado, não, agora eu sou deputado. Eu sou coisa nenhuma, eu sou 4 anos enquanto a população quiser. Verdade. Né? E não tem nem garantia, porque se não andar direito, né? Se não andar direitinho, exercendo o direito do meu mandato, eu vou perder o mandato, vou ser caçado, logo que seja. Tá aí o exemplo de alguns recentes até. Exato. Então, e outra coisa, homem público não tem direito, eu falo isso, mas você está sendo radical. Não estou sendo radical. Homem público não tem direito à privacidade. Por isso o termo homem público. Eu costumo dizer que o homem público não tem direito à privacidade nem no banheiro. Uhum. Ele tem que estar ali prestando contas do que está fazendo o tempo todo para o seu eleitor, para a população. Verdade. Hoje o coronel ele é casado? O senhor é casado? Sou casado. O senhor é casado. O senhor tem quantos filhos? Tenho 4. Esse aqui é o responsável, tem o chefe conosco. Esse que é o chefe da família. É o chefe. E tem um mais novo pequenininho de 8 anos. Uhum. O de 8 anos, que bacana. Que também é agitado assim igual você. Então o senhor tem 4 filhos. 4 filhos. O senhor é casado há quanto tempo? Há quanto tempo? Deixa eu fazer uma conta aqui, peraí. Rapaz, tudo de filmes. É muitos anos, né? É muitos anos. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor vê seus filhos crescendo no Brasil ou o senhor vê seus filhos indo para a Europa, indo para os Estados Unidos? Olha, eu vou te responder uma coisa, eu vou te dar uma resposta que eu estava junto com ele, alguém falou, acho que foi há 2 dias atrás, o seguinte: quem não é bem sucedido aqui não vai ser bem sucedido lá fora. Não me lembro quem foi que falou, mas ele, né, lógico que ele falou com uma abrangência assim um pouco, sim, claro, um pouco radical, mas eu entendi o que ele quis dizer. Eu gostaria que meus filhos fossem bem sucedidos aqui.
Quando a gente parte para fora do nosso país, lembra que eu comecei aqui na minha história dizendo que eu tive que sair do meu município para o município vizinho que tinha mais condições, e daí você vai por necessidade. Sim. Se você precisa de uma especialização que você não pode fazer aqui, que você não tem aqui no Brasil, você vai ter que partir para um país que tenha. Né? Nós ainda não chegamos no, vamos dizer assim, no estágio de primeiro mundo. Então, nós temos ainda carências, deficiências que nós temos que buscar lá fora. Eu gostaria que, na verdade, o pai gostaria que ficasse ali todo mundo em volta dele, né? Mas a gente tem que pensar que eles têm que crescer, andar com as próprias pernas. Então, eu gostaria que todos ficassem aqui, fossem bem-sucedidos aqui. Mas se algum deles tiver por um anseio, por uma necessidade que sair do país, eu tenho que buscar a forma de melhor ajudá-los. Necessidade essa, talvez, de uma segurança, de um local melhor. O meu mais velho, até que está aqui conosco, por exemplo, fala inglês, fala alemão, não sei se fala japonês, mas ele fala tudo que ele aprende, que ele é muito inteligente. Né? Ele está se capacitando ele fez relações internacionais. Se tiver que, num dado momento, ter que, de repente, numa empresa, ter que ir lá para fora, até representar a empresa, como na sua profissão, eu tenho que apoiá-lo. Com certeza. Tá? Isso aconteceu comigo, eu também estive fora do Brasil um período, mas estive para cumprir missão. Lógico. Então a gente não pode garantir, restringir que a gente vai ficar numa região, né? Se de repente surge. Claro. Eu fiz essa pergunta para o senhor ter em algum momento imaginar o quanto que é importante um cargo, né, eleitoral, o quanto que ele acaba sendo muito importante, porque a gente não só está falando dos seus filhos, dos seus netos, da sua família, como da minha família e da família de todos que estão nos assistindo e aí por diante. Então, a gente se depara muito, Coronel, com pessoas que estão concorrendo a cargo eletivo e promete muito, fala muito, demonstra uma pessoa maravilhosa e, na verdade, quando entra, existe uma decepção muito grande, né? Tá aí o caso do Jairinho, né? Que era um médico, uma pessoa aí, até então filho do Coronel Jair, que é uma pessoa que eu respeito, é um cara que eu conheço há muitos anos e fez o que fez e envergonhou, né, o nosso país, o nosso local aí, e em outras pessoas, né, que tá vindo à tona aquele rapaz do Mamãe Falei lá do áudio que ele mandou lá de fora e tal. Então, muitas vezes a gente se depara com um personagem mediante a câmera e essa popularidade, né, um personagem, quando sai do personagem, a pessoa nos deixa assustado, né? Nos deixa assustado. É onde eu quero chegar com isso. Eu vejo que o senhor, antes do senhor estar aqui sentado comigo, me falaram muito do senhor, né? Pessoas importantíssimas, que eu não preciso citar nomes aqui, o senhor sabe quem é, e falaram bem do senhor, inclusive, para o senhor vir aqui, né? Por quê que o senhor tem que vir aqui? Para o senhor ganhar a visibilidade que o senhor precisa, para as pessoas te conhecerem e ver que o senhor não é só uma pessoa pelas câmeras, pela rede social, mas também por trás. Isso entra muito em questão porque essa rede social é nova. Sim. Então, assim, o senhor não era um personagem montado para se transformar em um político. O senhor é um ser humano montando uma rede social para enganjar ali na rede social. E eu, inclusive, te ofereci o meu serviço, o meu trabalho para te ajudar ali no engajamento das coisas que eu estou vendo ali, uma carência. Esse engajamento aumentaríamos e abriríamos o povo de ter contato direto com você, filtraríamos aquilo, obviamente que tem muita coisa desnecessária. Eu quero falar com um deputado ou com um coronel, mas o que você quer falar? Eu quero falar que roubaram a bicicleta aqui da rua. Então são coisas que às vezes não dá para ir a um deputado, né? São coisas assim que tem que ser filtrada. Mas tendo esse filtro e encaminhando para o senhor o máximo de propostas, o máximo de desejos, de pedidos da população, a população seria escutada antes do mandato, mas também no mandato em diante? Eu ia adorar. Né? Como eu te falei, a minha intenção é me dedicar à causa pública. Eu já me dediquei, né, durante o cargo que eu exerci, os cargos, à causa pública. Mas hoje, numa situação diferente. Você falou uma coisa muito importante, Rafael, que é a questão do personagem. Quando você monta um personagem que não é você, exato, em algum momento você vai entrar em contradição, você vai vamos dizer assim, se desmascarar. Fato, né? É fato. Então, eu acho que o personagem tem que ser o que você é. Ou assim, muito perto do que você quer ser. Né? Porque às vezes você chega... você monta assim, realmente um personagem porque você tem que ter uma fala, um jeito e tal, que pode não ser, mas
algo natural, né? Não forçado, né? Exatamente. Então, como eu falei para você, eu acho que o homem público, né, que se dispõe a exercer um mandato, um cargo eletivo, ele tem que ser muito transparente, dizer quem ele é, para que as pessoas que o escolherem sabedores do que estão, vamos dizer assim, comprando. Sim, claro. Né? Se eu te engano, estou te vendendo uma mercadoria falsa, eu estou agindo mal com você. Claro. Então, né, você sabe qual é a minha origem, né, a minha carreira, e eu despertei para, vamos dizer assim, para a disputa de um cargo eletivo nos últimos anos, por perceber a necessidade de termos bons representantes, né? Porque existe muito aquilo, você ouve muitas pessoas, não quero saber de política não. Mas por que você não quer saber de política? Por isso tem isso, tem aquilo. Não, peraí, vamos ajeitar isso. Exatamente. Né? A política só tem gente ruim? Não, tem gente boa. Né? Eu já até sendo repetitivo. Lá não tem marciano. O que se faz lá são adotar as práticas que foram naturalizadas pela nossa sociedade. Sim. Se você tem um parlamento, se você tem lá políticos corruptos, porque a nossa sociedade é corrupta. Claro. O representante lá, seja na Assembleia, seja no Congresso, lá onde for, nada mais é do que uma amostra do que é a nossa sociedade. Sim. E se o homem público, se o deputado estadual federal adota práticas, vamos dizer, nefastas, porque ele acha que vai ter, ele acha que vai ter, vamos dizer assim, amparo, né, numa vamos dizer assim, ele não submete à sua própria sanção difusa. Ele acha que a população vai achar que aquilo é normal. E não é. E não é. A gente tem que parar de achar que coisas que são feitas de forma, eu vou dizer equivocada, é uma palavra bem branda, mas errado, né? A prática de crime, lá o que seja normal, que deve ser aceitável. Não, peraí. Aí eu estou começando a escalonar aquilo que é errado. Né? Eu tenho que inverter isso aí. Não, fulano, eu não posso escolher o candidato A ou o candidato B, porque B é menos ruim, menos pior que A, peraí, é menos ladrão, peraí, pô, não tem que ser ladrão. Sim. Não pode ser ladrão. Rouba mais fácil, está errado. Não tem que roubar, tem que fazer sem roubar. Né? Então, você tem que escolher, você tem que ter convicção que você vai escolher o melhor. Quem é o melhor? Você vai analisar a carreira dele, a vida dele, a vida pública. A nossa vida está na internet. A minha, então, facilmente você acha qualquer informação minha na internet. Vai encontrar fake news vão inventar sempre de qualquer um. Claro. Mas o fake news é bom quando alguém lança um fake news, dá a oportunidade. Não, peraí, isso é um fake. Por causa disso, isso, daquilo. E vamos lançar a mão. É verdade. Eu sempre falo, estava conversando até com um amigo aqui mais cedo sobre isso. Quando alguém falar alguma coisa, é uma oportunidade que você tem de dizer, de contestar, mostrar que aquilo não é verdade. Porque aí aquilo não vai reverberar. Então, já até esqueci qual foi a pergunta que você me fez. Nada. Continua nesse guia de raciocínio, tá ótimo. Mas eu acho que o mandato, você tem que colocar o mandato à disposição. Sim. Né? Eu falei isso, cara, na ligação. Você tem que saber, você tem que estar disposto ali o tempo inteiro. Então, você tem mecanismos para ouvir a população, para receber qualquer que seja a demanda. Você falou, tem que ter um filtro. Sim. Mas a população também, ela não é obrigada a saber. Mesmo a população mais humilde, ela vê lá, quando ela vê o parlamentar, ela tem ali a esperança de alguém que possa ajudar a resolver o seu problema. Eu acho isso válido. Sim, claro. Acho isso perfeitamente aceitável. Se eu não... Uma coisa que eu sempre tive em mente é o seguinte, né, como homem público, se eu não for capaz, eu adotei isso nos comandos por onde eu passei, isso me facilitava a minha relação com a comunidade. Se eu não for capaz de resolver aquele problema, eu tenho que dar um encaminhamento para quem é. Já reparou? Todo mundo acha que a polícia resolve qualquer problema. Muitas vezes não é um problema de polícia, é um problema de 80% do nosso atendimento, né, ele poderia ser feito pela prefeitura. 80% das demandas de ordem pública, vamos dizer assim, né, do que nós temos no nosso dia a dia, 80% são atribuições de quem está no chão da fábrica, que é a prefeitura. Mas se você procura, um comandante, você acha que você espera de um funcionário público dizer, não, isso não é comigo? Não. Eu acho que você pode dizer, isso não é minha atribuição, mas eu vou ver de quem é a atribuição, se eu não souber, eu vou te dar um encaminhamento. Eu nunca deixei de atender. Claro. A pessoa me procurava, na hora, quando eu fiz isso, em vários comandos, comandante,
tem um problema assim, tal, uma coisa que eu achava que era pertinente, eu fazia questão de dizer o seguinte, olha, eu vou te encaminhar. Se é um problema de prefeitura, se é social, logo que seja, eu vou buscar a solução e vou te dar o retorno. E te peço, se você for atendido ou não, você me dá esse feedback. Por quê? Porque você é homem público, você tem que atender bem o seu cliente. O seu cliente é o cidadão. Claro. Né? Você está num cargo, tenha sido eleito, tenha sido... você atingiu por concurso, ou lá pelo que seja, né? Importante a gente guardar isso. Somos pessoas públicas, no fato, e somos pessoas detentoras de cargo público. O detentor de cargo público, ele é uma pessoa pública e não tem direito mais de pensar nele em primeiro plano. Ele tem que pensar no que é melhor para a população. Eu posso até não concordar, não gostar daquilo. Mas peraí, aquilo atinge o interesse da sociedade? Sim, então eu tenho que apoiar. Pessoalmente, para mim, pode não ser o melhor, pessoalmente. Mas se é bom para a população, se é bom para a maioria, eu tenho que abraçar. Né? Aí está a preponderância do interesse público, da causa pública sobre o interesse individual. Sim. Coronel, o senhor hoje acha que a arma de fogo tem que ser acessível ao cidadão de bem ou tem que ter, obviamente, dentro das suas regras, como já vem, né? Eu sou CAC, por exemplo, e tenho minha arma de fogo, né, pelo porte, e também tenho por ser CAC, e também tenho a posse. Porque a gente fica com medo de ser vetado alguma coisa, né? Mas se vetar isso aqui, mas eu tenho isso aqui. Então a gente fica sempre com medo de perder ali a segurança, a minha proteção. O que o senhor acha sobre estandes de tiro, sobre o CAC? O senhor acha que está sendo bacana essas liberações? Acha que está trazendo um transtorno para a polícia? Eu te respondo facilmente, de forma assim, muito objetiva. Eu acho que o cidadão tem o direito de promover a sua segurança da sua família. Mas dá uma arma para ele. Não estou falando de dar uma arma forma indistinta a qualquer um. Claro. Para isso você passou por treinamento, avaliado a sua capacidade técnica, psicológica para poder portar uma arma. Não posso dar uma arma para qualquer um que você tem que ter um treinamento. Passou na rua, ele tropeçou, alguém xingou, arranca uma arma. Não pode ser assim. Exato. Mas eu acho que é um direito do cidadão ter a arma para prover a sua segurança pessoal e de sua família. Então, eu acho que né, a gente... Dentro da legalidade recente. Com todos os cursos. Não está trazendo problema tantas pessoas que se armaram durante o CAC. É porque existe uma facilidade. Né? Por exemplo, hoje eu consigo comprar um fuzil, por exemplo. Uma pessoa má, com essa legalização de poder comprar um fuzil, 5 munições por ano, 5.000 munições por ano e tudo, é um problema para um tráfico de droga, por exemplo? É fácil te responder isso. Desde que nós flexibilizamos, né, essa liberalização do uso das armas, qual foi o impacto que isso trouxe para a segurança pública? Você viu aumento de criminalidade, aumento de homicídio? Não houve nada disso. Não houve. Pelo contrário. As pessoas passaram a se sentir até mais seguras. Como eu disse, não o uso indiscriminado de arma de fogo, mas de uma forma correta, legal. Eu não vejo problema. Né? E nós temos experiências aí em outros países, em outros estados de outros países. Né? Quanto ao uso mais restrito da arma e os resultados. Então, Rafael, eu particularmente defendo o direito do cidadão de bem comprar, adquirir e poder portar sua arma. Perfeito. Eu não vejo problema nenhum nisso. Perfeito. E até hoje, como eu disse, né, poderia parar para repensar a hora que houver um estudo, e não há, mas não houve até o momento, que dissesse que está armando as favelas, está trazendo transtorno, estão se matando no trânsito, vamos ver, mas não existe isso. Então o argumento do Lula, por exemplo, de eu vou fechar todos os clubes de tiro e vou abrir livrarias, é um argumento chulo, né? Porque não tem lógica. Então, beleza, vamos fechar um clube de tiro e vamos abrir uma livraria. Mas e aí? E a pessoa que está com fome, ela vai comer o livro? Como é que vai ser resolvido? Uma coisa depende da outra. Você não precisa fechar um clube de tiro para abrir uma livraria. Abra mais livraria sem fechar o clube de tiro. Perfeito. Exatamente. Essa limitação de crescer. É que eu vejo muito à esquerda, o senhor me corrija se eu estiver falando alguma besteira, por favor. Eu vejo muito o pensamento da esquerda em dominar o poder, né? Em manter as pessoas submissas ao poder. Né? Inclusive, a gente se depara em alguns momentos com esses Bolsas Famílias, esses planos que fazem a pessoa ficar desempregada. Né? Assim, eu vou te pagar para você não viver, para você só Posso aproveitar seu gancho para não perder?
é a política de você dar o peixe e não ensinar a pescar. Exato. Se eu te dou o peixe, eu vou te trazer sempre dependente de mim. Exatamente. Eu posso te dar o peixe, mas eu tenho que te ensinar a pescar, a você andar com suas próprias pernas. Exato. Que eu crie programas de incentivo, mas eu não posso tornar você um dependente. Porque aí é muito fácil eu ter, né? Eu estou manobrando as pessoas dessa forma. Isso até, se você pensar politicamente, é um cabresto. Né? O que eu quero? Como é que eu faço para você desenvolver? Eu te dou mecanismos para isso, te dou meios para você crescer, para você fazer a sua faculdade, para você ficar empregado. Isso tem que ser, mas tem que ser pensado num grande planejamento. Eu não posso resolver. Isso tem que ser pensado do início ao fim. Sim. Não adianta eu abrir a porta da faculdade para todo mundo se eu não tiver na vazão, né, capacidade de empregar as pessoas. Eu tenho que colocar uma coisa proporcional para que todos possam chegar. Claro. E não adianta, eu termino uma faculdade com um diploma na mão e sou o quê? Não consigo emprego. Então, eu tenho que pensar nisso de forma sistêmica. Né? Isso não é um processo simples. A sociedade ela tem que parar com soluções imediatistas e pensar o que a gente quer, onde é que a gente quer chegar. Não adianta a gente querer solucionar problemas que foram causados ao longo do tempo com soluções de curto prazo. Você tem que pensar em médio e longo prazo. Sim, verdade. Porque o que eu fizer aqui agora, isso vai trazer repercussão daqui a 10, 15, 20, 30 anos. E eu tenho que pensar no meu semelhante, nos meus filhos, nos meus netos. Né? Então, a sociedade precisa parar para pensar e ver o que ela quer. E quem é que deve fazer isso? São os políticos em exercício de mandato. Sim. Parar para pensar, para analisar, pensar no futuro. Não, mas eu estou preocupado só com os 4 anos, que eu preciso me reeleger. E dane-se o resto? Não, eu tenho que pensar o que eu fizer aqui agora vai trazer repercussão para daqui a 30, 40 anos. Então, tem que ter responsabilidade, porque é muito comum você ter um problema aqui agora e procurar resolver o problema, se esquece quem causou, foi lá atrás. Então, aquele que causou, naquele momento que não se percebia isso, ele é o grande responsável. E não se imputa essa responsabilidade. Você tem imediato que você acha que quem chegou ali naquele momento é o responsável, como fazem atualmente o nosso presidente. Sim. Ele tem que administrar problemas que ele não foi o ocasionador. Então, isso não é certo, não é justo. Que você faça projetos por 4, 8, 12, 16, 20, que discuta isso com a sociedade. E coloque isso como política de Estado, não de governo. Sim. Não pode ser coisas momentâneas. Eu hoje estou sentado na cadeira aqui, exerço um cargo do executivo, vou fazer para 4 anos. Como eu tenho reeleição, vou segurar 2 anos, os últimos 2 anos eu vou maquiar as coisas para me reeleger mais 4, depois dane-se. Não pode ser assim. Eu tenho que pensar o seguinte, o que eu fizer, né, daqui a 4 ou 8 anos, vai ser, se eu for reeleito, vai ser resultado do meu bom trabalho. Certeza. Agora eu tenho que pensar o seguinte, se eu for substituído, eu tenho a obrigação de passar para o meu sucessor, seja ele de esquerda, direita, oposição, lá o que seja, todas as condições de dar continuidade e melhorar o que eu fiz. Que é um pensamento... caso que o senhor fez na Polícia Militar. Eu falo o senhor fez isso, né? O senhor passou um comando e instruiu a pessoa a derogar ali tudo isso de forma totalmente republicana. Sim. Abriu o quartel, eu coloquei à disposição, não, eu fui substituído pelo Coronel Aviano, eu coloquei o quartel à disposição dele. Aviano, aqui, espero que você faça um comando, que você tenha mais condições de fazer um comando melhor que o meu. Sim. Porque se ele fizer um comando melhor que o meu, vai ser bom para mim também. Claro. E torcer para que o outro possa fazer melhor e melhor. Claro. Né? Então a gente tem que ter esse pensamento. Por isso que eu falei, o espírito público. Eu não posso ficar restrito ali a... Porque quando eu faço isso, no fundo, Rafael, observe que é interesse... Eu falei que uma premissa tem que ser o interesse público acima do interesse pessoal e particular. Se eu faço um governo de 4 anos, mascarando as coisas, enganando a população para ser reeleito, eu coloquei o interesse público acima do meu interesse pessoal? Não. Eu queria ser reeleito. Então, eu enganei a população, depois de 8 anos vou embora, vai estourar na mão do que me substitui. E aí? Então, me faltou o quê? Espírito público. Porque eu não me preocupei com a minha sucessão, ela tem que ser natural. Se eu for eleito e você me reeleger, é porque você achou que eu fui merecedor. Claro. Mas se eu não for, aquele que me substituir tem que continuar sendo o nosso representante. Temos que torcer para que dê certo, porque senão todos vamos estar no meu barco. Não, agora é o barco do Rafael que se dane, se afundar. Se afundar, eu estou nele também. Lógico, claro. Eu vou ter que sair nadando ou vou morrer afogado. Claro. Então, volto a repetir, eu sei que isso depende também de muita maturidade, né, consciência do homem público, mas a gente tem que caminhar para isso. Né?
Se você disser para mim assim, mas poxa, nós temos às vezes parlamentares, né, que são jovens, sem problema nenhum, mas ele já tem que começar na vida pública com esse pensamento. Lógico que depois de 20 anos de vida pública vai ser muito mais experiente, mas se ele perder esse referencial como norte, não vai dar certo. Sim. E isso é muito comum acontecer. Então, eu digo para você o seguinte, mas o que é mais fácil? Prometer lá aquilo que, poxa, todo mundo vai gostar, não sei o quê. Tudo bem, vou prometer aquilo, vai colar, eu vou me eleger, não vou conseguir cumprir. Quem perdeu com isso? Foi a sociedade. Então, tem que ser coerente. Eu não tenho que dourar a pílula, eu tenho que mostrar realmente para que ela serve. E é para isso que eu me disponho. Eu não tenho que ficar com enganação. E como eu disse para você, com muita transparência, você não pode fugir de perguntas. O cidadão tem o direito de saber tudo daquele que ele vai avaliar, né, para ser um possível escolhido dele. Uhum. Por isso que quando você fez a pergunta assim, pode fazer qualquer pergunta, eu ia te falar isso, mas a gente começou o podcast aqui, né? Você pode perguntar o que você achar que deve, que seja mais pessoal, porque eu acabei de dizer, o homem público não tem direito à privacidade. O homem público tem que ter a sua vida exposta publicamente para a sua população, para o seu eleitor. Claro. Né? É a forma de eu dizer que, para me tornar digno de ser seu representante, você tem que saber realmente quem eu sou. Sim. Hoje o coronel, a sua esposa, no caso, ela te admira como pessoa, como homem? Você dá orgulho à sua família? Bom, boa pergunta. Teríamos que perguntar, tá, meu filho que está aqui presente, a ela. Eu acredito até que sim. Pelo menos eu faço tudo para não envergonhá-los. O filho está dizendo assim, ó, pessoal, que sim. Eu pelo menos faço o máximo para nunca envergonhá-los. Uhum. Porque você falou uma coisa, Rafael, eu fico pensando aqui o seguinte, eu vejo aí muitos que se envolvem aí na vida pública, aí em cargos, e num dado momento metem os pés pelas mãos. Aí ganham dinheiro ilicitamente, daqui a pouco estampa a cara dele no jornal, dizendo não sei o quê, vai preso. Rapaz, eu fico pensando, se você disser para mim que o político tem que ser cara de pau, eu vou dizer, pô, mas até que ponto? Porque se isso não te afetar, né, você envergonhar a sua família, se você rifar a sua dignidade, isso é uma coisa muito séria para quem tem princípios morais, né, o cidadão de bem, achar que isso não é nada demais. Você é normal. Você é normal? Não Você ser normal, você denunciar corrupção toda hora, ser preso. Sim. Toda hora o político é preso. Mas peraí. Mas é perseguição. Perseguição até a página 10. Exato. Né? Ninguém é preso, julgado, vai para uma segunda instância, última instância, não sei o quê. Peraí, pô. Ele teve direito à ampla defesa ali, se ele é tão inocente assim, então, né, fizeram muito, vamos dizer assim, muito bem feito contra ele. Pelo amor de Deus, hoje as coisas são muito abertas, transparentes. Então, até a enganação, até eu escolho até onde eu quero ser enganado. Né? A população hoje é muito esclarecida, tem informações. O que acontece num estalo de dedo no Japão agora, chega aqui de imediato. Sim. Eu só me engano se eu quiser. A não ser que eu seja, né? Vamos dizer, eu tenho o mesmo pensamento. Aí eu sou cúmplice. Se você faz alguma coisa errada e eu aplaudo isso, né? Eu aplaudo esse procedimento errado, eu sou, no mínimo, conivente. Eu estou cúmplice. Então, eu digo para você que o ser pessoa pública, ser detentor de um cargo público, principalmente eletivo, né, porque você foi escolhido para ser representante, é uma responsabilidade muito grande. Né? Eu estava participando de um debate de grupo, assistindo, né? Assistindo, eu estava participando, eu pedi para alguém e falou assim, mas vocês estão exigindo muito como é que é? Do candidato, não sei o quê. Poxa, mas ninguém é santo. Peraí. O concurso aqui não é para... Não, ninguém... Todo mundo tem pecado. Eu falei, peraí, mas a eleição aqui não é para santo. A eleição aqui é para homem público. Então, peraí, não vamos querer justificar as coisas erradas dizendo que todo mundo tem pecado. Ter pecado é uma coisa. Né? Agora, ser um homem público probo é obrigação. Sim. Se hoje mostrasse a filmagem 24 horas da sua vida, desde quando o senhor nasceu até hoje, e isso mostrasse aos céus, como um grande telão de 500 mil polegadas, e mostrasse a exposição da sua vida desde quando o senhor nasceu até hoje, seria motivo de orgulho? Seria motivo de retratações? Seria motivo de tristeza? Seria motivo de angústia? Qual o sentimento que geraria para o senhor
vendo a sua vida de ponta a ponta. Ah, não, Rafael, eu acho que tem momentos de orgulho, tem momentos que retratações, tem momentos que eu mudaria. Eu quero te responder, quero te responder essa pergunta integralmente, então me ajuda a não perder nada. Orgulho, eu acho que eu consegui uma vida exitosa, por todas as dificuldades. Se você me perguntar se eu fiz tudo da forma que eu queria, não. Principalmente no comando, quando você comandou a Polícia Militar, você fez tudo? Não fiz. Muita coisa não dependia de mim, aliás, a maior parte não. Nós enfrentamos um momento muito difícil, uma crise financeira, aliás, uma crise sem precedentes do Estado. Sim. Que era uma crise financeira, econômica, moral e política. É só você se lembrar que eu assumi em final de 2016, né? Logo a seguir nós tivemos mais um ex-governador preso. Naquele momento, era um momento assim, de uma reflexão muito importante, porque todos os ex-governadores ou estavam mortos ou estavam presos. Exceto uma que ficou em 2002, somente 8 meses do cargo, não deu tempo né? Ficou ali no mandato tampão, foi a única que não foi presa. Fora essa governadora, todos os ex-governadores ou estavam mortos ou estavam presos. Isso é uma sinalização, Rafael, muito ruim. Sim. Né? Mas a pergunta que você fez foi especialmente a mim, quando você perguntou se eu fiz tudo. Né? Orgulho. Em geral, assim, até mesmo, por exemplo, sou envolvido com algum escândalo por causa de X ou por causa de Y. Algo assim só para a gente ficar mais acessível em geral para a população. Né? No meu comando, né, quando comando da PM, não houve nenhum caso, lógico. Eu não vou dizer para você, há casos de corrupção. Lógico, claro. A corrupção é inerente ao ser humano. Claro. Tá? Agora, nós não tivemos escândalos no nosso comando e principalmente que envolvesse qualquer membro da cúpula, que já é uma boa sinalização. Claro. Se você perguntar, você se arrepende de algumas coisas? Eu gostaria de te dar a oportunidade de fazer coisas melhores. Uma coisa que eu sinto muito, porque você também não sabe o tempo que você vai ficar ali, é não ter conseguido trazer mais benefícios para a nossa tropa. Sim. Mas a dificuldade era muito grande. O que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu garantir o pagamento integral dos salários mensalmente até o 10º dia útil. Isso foi uma negociação que eu fiz com o governador quando assumi o cargo. Eu falei, governador, eu não posso comandar uma tropa que não tem certeza se amanhã vai receber pagamento. É verdade. Então eu só preciso que o senhor me dê o mínimo que eu quero. O senhor pegou um momento difícil na época. Muito difícil. Né? Final de 2016, uma crise. Foi pós. Uma crise forte. E logo após as Olimpíadas, né, que havia uma injeção de dinheiro muito grande, mas o Estado estava quebrado. Sim. Já se esperava isso no início de 2015. Sim. Eu peguei final de 2016. Sim. Nós conseguimos garantir o pagamento até o 10º dia útil, conseguimos que inativos recebessem junto com os ativos no mesmo dia e pensionistas. Bacana. As pessoas não sabem, né? Uma grande parte sabe, né? Isso não foi divulgado, que num dado momento o governador me propôs, não, vou pagar os ativos e depois a gente vê os ativos. Negativo. Ou o senhor paga todo mundo junto, né? Ou o senhor não paga ninguém. Claro. Somos todos um só. E depois eu briguei pelas pensionistas, tanto que até hoje, eu me lembro que o governador ligava para mim, coronel, comandante, consegui pagar, paguei todo mundo, inclusive as pensionistas que o senhor pediu. Muito obrigado, governador. É o mínimo que eu tenho que ter, né, para minha tropa. Então a gente conseguiu. A nível de cursos, a gente não conseguiu regularizar aqueles cursos regulares necessários. Na academia nós começamos a mexer no curso para oficialato, tivemos avanços com o estabelecimento de elevação do nível, né, com bacharelado em Direito e outras coisas. Também deixamos projetos, deixamos processos até em ponto de serem startados que, infelizmente, por falta de tempo, recursos, a gente não conseguiu. Mas você fez uma pergunta em relação à minha vida, em relação a orgulho, arrependimento, o que mais que você... Não, em geral, como se a gente fosse ali fora e o céu todo se transformasse em uma grande tela e mostrasse ali sua infância, sua criação, como pai, como marido. Se eu pudesse voltar no tempo, né? Porque ninguém tem o chamado duplo destino. Eu não quero que aqui seja um podcast, eu quero te conhecer de verdade. Eu quero conhecer o seu coração. As perguntas são ótimas. Eu quero conhecer a sua vida em geral, entendeu? Mas estão me dando uma oportunidade muito esquecendo grande. um cargo político, mas sim. conhecendo o verdadeiro, pessoa, né? a pessoa, tirando fardo, tirando a pessoa como pai, como marido, como ser humano, porque tem muita gente que esquece que tem um ser humano, entendeu? Eu posso falar de fardo, de batalhão, de tudo, mas esquecer a pessoa em si, que é o mais importante desse momento. Uma das coisas que eu me arrependo, se eu pudesse, né, como eu te falei, ninguém tem o duplo destino. Depois você pega um caminho, não tem como voltar e ver como seria o outro.
teria uma coisa que se eu pudesse fazer seria ter dado mais atenção à minha família, meus filhos. Sim. Eu, quando vi esse rapaz aí do meu lado, né, quando eu vi ele estava cheio de barba, assim, mais barba do que eu, né, num belo dia lá, eu falei, caramba, cheguei a estranhar quando ele entrou pelo portão, olha que meu filho já com essa barba toda, já com 20 anos. Eu não vi os 20 anos dele passarem, o outro. Sim. E eu tô com um pequenininho lá de 8 também, que ele já fala, já faz, daqui a pouco ele vai estar dirigindo o carro, ele dirige o carro para mim. Sim. Daqui a pouco ele vai estar dirigindo, eu não vi isso acontecer. Sim. Então, se eu pudesse refazer, né, algumas coisas, Sim. essa seria uma que eu com certeza teria. Não que eu fosse deixar de me dedicar à minha carreira, entendi. Mas eu pararia, eu procuraria dar mais atenção à minha família. Entenderia que o tempo passa mais rápido do que a gente imagina, na verdade, né? Passa muito rápido. Né? Essa seria uma das coisas que eu pudesse fazer. Como outras coisas, porque depois que passa, fica mais fácil você ver. Depois que é igual o comentarista de futebol. A melhor coisa é você ser aquele lá que fica... Né, tem um comentarista do jogo, um comentarista do árbitro. Depois que passa a jogada, a coisa mais fácil do mundo é você ser comentarista. E depois que passa, você já estava errado. Mas quando você está com um apito ali, acompanhando cada lance, Não, o senhor está fazendo a diferença. O senhor tem, como o senhor falou, um pensamento parecido com o do Jair Bolsonaro, do nosso presidente, ali as adoções da direita. Se um filho do senhor vira para o senhor e fala assim, pai, eu sou homossexual, infelizmente eu sou gay, eu não tenho o que fazer, eu nasci assim. Como é que seria a sua aceitação? Porque a gente fala de algo difícil, né? Porque eu não tenho filho homem, mas vamos dizer que eu tivesse um filho homem e ele falasse isso para mim. Eu tenho pensamentos da direita, mas ao mesmo tempo eu abrigaria ele, sabe? Eu tentaria entender como é isso, de nascer com isso. Fácil de responder. Eu nunca me dediquei a nenhum estudo para saber se, vamos dizer, isso é genético, né? Se isso vem na sua... Eu não sei. Confesso que eu nunca busquei ainda, vamos dizer assim, muito conhecimento sobre o assunto. Mas eu continuaria a amá-lo da mesma forma. Mesma coisa, nada mudaria. Nada mudaria. Obviamente que você pediria respeito em alguns momentos, claro, né? A opção sexual de cada um, e hoje até a gente não pode fazer, até porque é constitucional isso. Claro. Né? Você não pode ter nenhum tipo de preconceito. Sim. É muito fácil falar do outro e vem cá, mas e quando é com você? Exato. É muito fácil falar do filho do vizinho, mas e quando... Né? Então, isso para mim seria perfeitamente normal, eu não deixaria de amá-lo nem um pouco por causa disso. Perfeito. Então... Eu só ia dizer para ele o seguinte, meu filho, olha, a preferência é sua e você deve saber por quê, né? E eu vou ser seu pai sempre, vou te amar, e se você precisar de mim para alguma coisa que eu possa, vamos dizer, interferir nas suas escolhas, você vai sempre poder contar comigo. Perfeito. Porque isso é importante também, porque uma das coisas que eu respeito na esquerda é essa aceitação, essa liberdade da pessoa ter o sexo que preferir, né? Ou melhor, ter a escolha de sexo que preferir, a opção sexual que preferir. E às vezes isso, eu vivo algumas coisas e como hoje eu tenho a oportunidade de sentar à frente de pessoas tão importantes como o senhor, por exemplo, foi uma pessoa, um comandante, uma pessoa, um homem. O senhor foi homem, porque se o senhor não tivesse sido homem, se o senhor tivesse sido moleque, desculpa a expressão, mas o senhor não estaria aqui hoje, né? Então o senhor está aqui porque o senhor é homem. E pelo senhor ter sido homem esse tempo todo, tem muita gente que já pensa assim, ele é de direita, meu primo é gay, então ele quer meu primo na forca. Não é assim. Mas isso é um equívoco, né? Exatamente. É como dizer, o nosso presidente ele é de direita, ele é homofóbico. Não é. Não existe uma associação a isso, né? Esse posicionamento de direita, de esquerda, de centro, isso está dentro de uma ideologia política. E as pessoas confundem. Como confundir o militarismo à direita também não é uma coisa... Exatamente. O militarismo não é. Então, mas isso é decorrência de quê? Até uma falta de esclarecimento da nossa população. Achar, porque a direita é homofóbico. Não tem uma coisa a ver com a outra. Não tem nada a ver. Né? Vamos dizer assim, de forma didática. Né? O princípio da direita, como você me perguntou logo no início, eu destaco 2, principalmente. É o conservadorismo, né? Ser conservador, ser cristão. Mas isso impede que alguém de esquerda seja fervoroso na fé, seja evangélico? Não. O que o senhor chama de conservador? A palavra conservador, o que o senhor boa pergunta, porque as pessoas quando falam de ser conservador, conservar os valores morais e tradições. Porque o que acontece,
Rafael, a gente não pode, né? Quando você me pergunta assim, qual é a característica do militar? O militar é conservador? É por natureza, porque ele preserva as suas tradições. Para você entender, eu estava conversando mais cedo com um amigo também que é candidato, estava falando sobre a corporação. Eu falei, rapaz, quanta coisa você tem aí? Eu falei, sim, porque o que aconteceu lá em 1980, em 1990, traz reflexos hoje. Nós somos tradicionais e conservadores, porque nós cultuamos os nossos antepassados, os nossos símbolos. Mas isso não é nenhum impedimento das pessoas se entenderem e de impedir que o país cresça. Né? Democracia. E a gente tem que respeitar os diferentes. Né? O fato de você ser de esquerda, por exemplo. Sou de esquerda. Não. Por exemplo, se fosse, me impediria de ter uma boa relação com você? Não. Sim. Eu tenho amigos de esquerda, tenho amigos Agora que eu percebi, vim de blusa vermelha, né? por isso que eu tô falando, você de camisa vermelha. Mas isso não impede, desde que cada um respeite. Você vê até os símbolos, né? A bandeira do Brasil virou um símbolo do Bolsonaro. Sim. A blusa vermelha virou um símbolo do PT. Isso, está muito aflorado. Está muito rotulado, né? Mas as pessoas não podem esquecer que elas podem ser de direita, de esquerda, até de extrema, mas isso não pode impedir que elas sentem na mesa, busquem o diálogo e busquem avançar e crescer. Exato. Vamos chegar a um acordo. O que nós precisamos? O que é mais importante? Eu não posso dizer que você usa vermelho ou verde, não tem negócio para você sentar na mesa com ele de esquerda. Não posso ser assim. Como eu falei, né, há algum tempo aqui atrás na nossa conversa, a política exige boas relações, diálogo. Então eu tenho que te entender, Rafael, porque, olha só, ninguém é dono da verdade. Cada um tem a sua verdade, você tem os seus princípios, vamos discuti-los. Claro. Olha, aqui a direita é assim, tal, mas não impede que a direita converse com a esquerda, com o centro. Então a gente tem que ser muito cauteloso em relação a essas posições. Né? Aí a resposta em relação ao conservador é lógico que algumas características estão associadas a outras. Mas não significa que só quem está na esquerda está errado, que na direita está certo e vice-versa. Existem características que a gente tem que entender. Eu para poder entender, eu tenho que conhecer. Então eu tenho que te ouvir. Quando você disser para mim assim, igual a pergunta que você fez, eu quero ser conservador. Agora, vamos buscar aqui uma característica vamos dizer, de quem é de esquerda e conversar com ele. Por que você é isso, aquilo? Eu tenho que te ouvir. Porque você tem a sua verdade, você poderá estar certo. Tem muitas coisas, até de repente, em dado momento, eu vou pensar, realmente, sabe que ele tem razão? E a gente busca um consenso. Por isso que eu digo, nada impede, e eu acho que o homem, vamos dizer, o estadista, principalmente, que queira governar uma nação, ele tem que ter essa predisposição de sentar com aqueles que têm uma outra ideologia. E também acho que a justiça ela não está a se aplicar da mesma forma para todo mundo. Eu acho que a justiça está em tratar os desiguais com desigualdade. Então, Rafael, essa sua pergunta foi muito boa, porque nós, num dado momento, a gente deixa aflorar um sentimento e, no final da história, a gente nem sabe do que a gente está falando. Exatamente. Né? Tem que voltar, o militarismo é bom que é de direita, mas militarismo e direita não são. Né? A esquerda também ela pode ser militarista, né? Um regime de exceção lá, não sei o quê. Fica muito rótulo, né? Muito rótulo. E as pessoas desconhecem, né, as verdadeiras palavras e o sentido das coisas. Exatamente. Porque a pessoa acha que o de direita odeia o homossexual, é a favor da arma para todo mundo, para distribuir na rua e tal, que a esquerda é isso, que não é a realidade isso. Não é verdade. Eu conheço pessoas de esquerda que são pessoas muito do bem, inclusive. Sim. Tem pensamentos diferentes. Já pensou se toda a esquerda fosse do mal? Exato. O céu e o inferno aqui? Então a gente tem que ter muita cautela, né? Eu acho ponderação. Coronel, se olhando para essa câmera, imagina que o Brasil inteiro, espero eu, veja esse vídeo, e o senhor olhando para ali, com toda a verdade, deixando o seu coração falar. O que o senhor falaria para a população brasileira para ter um interesse no seu voto? O que o senhor falaria para a população agora? Rafael, eu falaria para a população que eu quero ser um representante legítimo da minha população, 16 milhões e meio de habitantes, trabalhar exaustivamente, intensamente, diuturnamente para ela. Como eu disse, quando eu me disponho a ser um candidato, eu tenho que me dispor a ser o seu empregado da população. A Alerj tem 70 empregados.
Quem não entender dessa forma está errado. Eu quero ser o seu representante da nossa instituição, Polícia Militar, mas quero também representar os integrantes da educação, que é tão importante, da saúde, que fazem o nosso Estado, o nosso país caminhar. É preciso que todos os segmentos estejam numa harmonia, porque uma coisa não funciona sem a outra. Se você não tiver segurança, você não tem educação, você não tem saúde. Se você não tiver saúde, você não tem educação. Sim. Então é preciso que as pessoas pensem de forma não egoísta, que elas pensem que, se der errado, todos nós vamos perder. Então, nós temos que torcer para que dê certo. Sim. Temos que fazer as escolhas certas, mas nós temos que conhecer. O candidato tem que se mostrar, tem que ser sincero, tem que ser transparente. Olha, eu quero ser o seu representante por isso. Me dê uma chance. Sim. Se eu te decepcionar, você não renova meu contrato daqui a 4 anos. Sim. Então, respondendo numa frase a sua pergunta, eu quero ser um legítimo representante que vai trabalhar diuturnamente para a população do Estado do Rio de Janeiro. É isso, pessoal do RM Podcast. Hoje eu tive a honra aqui de conversar com esse coronel, ex-comandante-geral, uma pessoa que fez muito bem a tropa, uma pessoa que esclareceu muitas coisas. Depois, se eu esqueci de perguntar alguma coisa, deixa no comentário o que você quer que eu pergunte para ele, que ele vai ser convidado novamente para voltar aqui. Eu vou deixar a rede social dele também aqui na descrição para você adicionar e ter total palavra com ele, pode chamar lá, vai ter um número ali no perfil, e se por um acaso você não for respondido alguma coisa, você pode me cobrar, porque eu tenho certeza que ele vai fazer o que ele está prometendo aqui. Combinado, coronel? Rafael, eu queria te agradecer muito a atenção de todos os nossos as pessoas ouvintes que estão nos assistindo, e eu queria te fazer um pedido. Claro. Nós conversamos não sei quanto tempo aqui, mas parece que foi uma conversa rápida. Eu queria que você me desse. Uma hora, eu acho. Eu queria que você me desse a oportunidade de vir aqui mais vezes. Com certeza, com certeza. Eu vou fazer o seguinte: como eu te propus a gente trabalhar a sua rede social, caso o senhor aceite, eu vou pegar minha equipe, vou levar umas câmeras e a gente vai filmar um dia seu de trabalho, acompanhar na rua e mostrar a rotina do coronel. Já aceitei e vou te fazer um pedido. Não traga perguntas fáceis, traga perguntas difíceis. Por mais não vamos fazer filtro. Sim. Qualquer que seja a pergunta, por mais difícil que seja, ou eventualmente achar que seja uma pergunta constrangedora, não vamos deixar isso nos impedir. Eu gostaria que tudo que fosse de interesse do nossa leitura, da nossa população, que me perguntasse, sem restrição, e me desse a oportunidade de vir mais vezes aqui. Com certeza, muito obrigado. É uma honra. Pessoal, então vocês que estão nos assistindo até agora, não deixem de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. E você que tem um pensamento da esquerda, ou você que adota outro tipo de pensamento e gostaria de fazer uma pergunta que acha que colocaria ele na parede, que, essa pergunta ele não vai saber responder, coloca aqui embaixo nos comentários que a próxima vez que ele vir aqui eu vou perguntar todas. Combinado, pessoal? Curte, compartilha, não deixa de se inscrever no canal. E é isso. RM Podcast, sempre me levando o melhor conteúdo para você. Tamo junto.